Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais um dia nos encontramos para vivenciar a liturgia do dia. Hoje nós vamos vivenciar Lucas no capítulo 19, de 11 a 28. Vamos nos preparar? Diga para Deus: Deus está dentro de mim, eu não estou sozinho, mas eu necessito da sua companhia ao meu lado todos os dias. E agora peça a Deus uma graça. A graça santificante desse Evangelho. Senhor, que eu saiba multiplicar as minhas moedas, os meus talentos, para o serviço do Teu reino. Amém. Vamos juntos ler a liturgia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para o país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes. O homem disse também: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colheste o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam ali presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, ele já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que está sem nada será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, dizei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Quem está chegando agora no canal, dê um joinha, um like, se inscreva aqui embaixo, que tudo que a gente possa fazer, possa chegar de imediato até você. Então vamos ler 7 dicas em 7 minutos. Primeira dica, primeira chave de leitura, é o escutar. O que o texto está dizendo? Jesus, ele acrescentou uma parábola, porque ele estava perto de Jerusalém. E o povo pensava que o reino de Deus ia chegar logo, de imediato. Então ele contou que tinha um homem nobre que iria retornar, ele ia viajar, depois voltaria. Esse homem era Jesus.
chamou 10 dos seus empregados e entregou 100 moedas de prata a cada um, e disse assim: procurai negociar até que eu volte. O homem foi coroado como rei e voltou. E quando ele volta, ele mandou chamar os empregados para saber quanto havia lucrado. Um empregado falou: Senhor, as 100 moedas de prata que o Senhor me deu, rendeu 10 vezes mais. E o outro chamou assim: Senhor, as 10 moedas de prata que o Senhor as 100 moedas de prata que o Senhor me deu, renderam 5 vezes mais. Ele falou: empregado bom e fiel, recebe, pois, 10 cidades, recebe, pois, 5 cidades. Depois veio o terceiro e falou: Senhor, as 100 moedas que tu me deste, eu guardei enrolada num lenço, porque eu sei que o Senhor é muito severo e tira de onde não tem, então eu tive medo. E ele perguntou: e por que você não colocou dinheiro no banco, para quando eu chegasse outro, tirar pelo menos os juros? Aí fala para os empregados: tirai os 100 dele e dai as 100 moedas dele, dai aquele que tem 1000. Que todo aquele que já possui será dado mais ainda, e aquele que nada tem será tirado até o que tem. E quando aos inimigos, aqueles que estão querendo me rodear para não ser rei, trazei eles aqui e matai-os na minha frente. Segunda dica, segunda chave de leitura é o meditar. O que o texto diz para mim, diácono? Jesus subia para Jerusalém. A liturgia, ela continua numa perspectiva escatológica. Nos orienta o modo que temos que agir quando o Senhor voltar. E nos mostra os nossos dons, nossos carismas, que devem ser colocados à disposição dos nossos irmãos. O texto, ele fala da segunda vinda de Jesus. Como devemos esperar Jesus da sua segunda vinda? Estamos no final do século I, quando Lucas escreveu esse capítulo do Evangelho, escreveu esse Evangelho. Eles estavam frios na fé, eles estavam desanimados, sem entusiasmo. Então Lucas pensou em escrever esse Evangelho para dar um novo gás. É o Evangelho da misericórdia. Aí Jesus retoma nele essa parábola, né? Ele conta a parábola dos talentos que nós vimos no domingo passado. O homem que vai voltar e vai ser coroado é Jesus, é o rei. Domingo que vem é a festa de Cristo Rei. Terceira dica, terceira chave de leitura é o rezar. O que esse texto me faz dizer a Deus? Conta aí na parábola que ele se sente na multidão e também com os discípulos, que ele estava chegando em Jerusalém e que o pessoal não entendeu nada. A vida de Jesus foi uma subida para Jerusalém. Jesus foi passo a passo chegando em Jerusalém. E naquela época havia uma expectativa do reino de Deus. Por mais que Jesus falasse que não tinha como tirar da cabeça daquele povo e do coração dele, né, que Jesus ia fazer uma revolução violenta, não era isso o reino de Deus, mas ele não tirava da cabeça. Era isso que eles achavam, entendiam que era o reino de Deus. Quarta dica, a quarta chave de leitura é o contemplar. Olhar a vida como Deus olha. Jesus conta essa parábola para dizer que um homem nobre partiu para um lugar distante, a fim de ser coroado e depois ele ia voltar. Ele voltou pela cruz, pela ressurreição em Deus. Ele foi levado para o céu e volta à terra como nosso rei. Por isso, domingo que vem, aí celebra a festa do Cristo Rei. Fecha toda a liturgia. Essa semana toda vamos estudar Apocalipse. Hoje, Apocalipse 4 fala que na visão do trono, do reino que é coroado, glorioso, onde ele está diante, né? E todos iam proclamar de dia e de noite: Santo, Santo, Santo é aquele que vem. E que nós possamos estar preparados, né? Assim como Zaqueu, o publicano, o cobrador de imposto, ele teve esse encontro com Cristo, né? Que possamos também, pela nossa conversão, igual a conversão de Zaqueu, como discípulo, nos convertermos também para nos aproximarmos cada vez mais de Jesus. Quinta dica, quinta chave de leitura é o compromisso.
O que a palavra de Deus ela me faz fazer? Assim, eu abandono o pecado para receber o quê? As riquezas de Deus. E quais são as riquezas de Deus, diácono? A fé, a esperança, o Espírito Santo, a caridade. Essas são as 100 moedas que ele entregou àqueles homens. Jesus diz: procurai negociar até que eu volte. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ide negociar, leva a boa notícia até a nossa morte. Temos que fazer isso. E quando respiramos aqui, até a nossa morte ou com a vinda de Jesus. Tá bom? Os concidadãos odiavam Jesus porque não aceitava ele como rei. Mas a palavra diz que todos os joelhos se prostrará, toda a língua proclamará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor das nossas vidas. Seja a dica, seja a chave de leitura, que pensamos agora. Estamos nos preparando para receber o Rei do Universo. Quando Ele voltar, vai fazer 2 coisas muito importantes. Primeiro, chamar os seus empregados. Eu, a mim, a você e a todos nós. Depois, saber quanto foi que nós lucramos para Ele. Para nós recebermos o governo de 10 cidades, temos que produzir muito. Muitas vezes ele vem e quer saber quando nós lucraremos. Ele vai perguntar: e aí, meu irmão, quanto você lucrou? E aí, minha irmã, quanto você lucrou? Não fique com medo, não. Vá na batalha, vá na batalha, porque tudo que você fizer vai ser para o reino de Deus. Produza muita fé, muita bondade, muita alegria, muita virtude. Nós precisamos ser perseverantes, tá bom? Aí não pode ficar parado não, nem com medo, tá certo? É isso que ele fala para esse rapaz, o terceiro empregado dele: não fique com medo, tá certo? Às vezes o medo, a covardia, né? Aí quer esconder os nossos talentos. Não, Deus lhe dá aquilo que você pode fazer. Sétima dica, sétima chave de leitura. O que é que essa leitura me leva à conversão? Com qual servo eu me identifico? Com o servo que fez 10 vezes mais as 100 moedas de prata, com o servo que fez 5 vezes mais, ou com o servo que guardou o dinheiro amarrado no lento porque estava com medo do patrão? Olhe, a matemática de Jesus é diferente. Jesus diz: a quem será dado, a quem não ficou com medo. Quem ficou com medo não vai ser dado não, viu? E a quem for dado, vai ser dado o quê? Vou dizer a você, essas moedas de prata, elas são a quem der abertura para o reino de Deus, a quem for disponível para o reino de Deus, a quem tiver oportunidade, der oportunidade ao reino de Deus, as pessoas, a quem der prontidão ao reino de Deus, a quem fizer oblação ao reino de Deus, a quem ofertar mais de si ao reino de Deus, quem trabalhar com generosidade para expandir o reino de Deus, é esse dom que a gente recebe. Quem trabalha pela justiça, quem trabalha pela caridade, com empatia, com bondade, com respeito, e será dado muito, meu irmão, e será dado muito, minha irmã, porque teremos um reinado, um senhorio de Deus aqui na terra. Que todos nós que estamos aqui possamos fazer, como diz aquela canção do Santo Inácio, né? Todos os dons que me deste, com gratidão te devolvo. Dispõe deles, Senhor, segundo a tua vontade. Dai-me somente a tua graça. Que nós possamos dar os nossos talentos ao nosso irmão, para que quando Deus venha, ele possa se agradar do nosso trabalho aqui nesta terra. Ou quando ele vier, ou quando nós formos ao encontro dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um dia alegre e feliz. Paz e bem.